Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, prazer tê-los aqui novamente para darmos continuidade ao nosso plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD, terceiro trimestre de 2020. A lição de hoje é: o povo de Deus deve separar-se do mal, lição de número 7. E aí, se você gostar, dá o seu like, se inscreve e compartilha com outras pessoas. Os objetivos específicos dessa lição: 1. Destacar que Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. 2. Entender que Deus exige plena santidade de seu povo. E 3. Ressaltar que a santidade resulta em bênção para o povo de Deus. Então, são esses 3 objetivos específicos para essa lição. E aí o texto áureo diz o seguinte: pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E a verdade prática: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Então já o texto áureo da lição e a verdade prática já daria uma lição por si só. Textos muito profundos em relação ao assunto tratado nessa lição. E aí, a leitura bíblica em classe está em Esdras, no capítulo 2, versículos 59 até o 62, depois no capítulo 4, versículos 2 e 3, depois no capítulo 6, versículos 2 ao 4, você pausa aqui e faz a sua leitura. E aí a gente vai para a introdução da lição, diz o seguinte: nesta lição iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém depois dos anos no cativeiro em Babilônia. Ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária conforme os ritos da lei. E aí a gente tem o slide que apresenta todos os tópicos da lição. No 1, somente os judeus retornariam a Judá. 2, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. 3, Deus exige santidade do seu povo. E 4, devemos manter uma vida de separação do mal. Aí o 1, ele não tem pontos, tá? Ele é direto. A gente tem pontos a partir do 2, olha só. Quem eram os samaritanos? Depois, os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Depois, os samaritanos procuraram aparentar-se com os judeus. E em seguida, os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Aí no terceiro tópico a gente tem retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Depois, quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Aí em terceiro, o anjo do Senhor visita o acampamento israelita. E 4, Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. No 4 nós veremos os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Depois a Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. Terceiro, devemos viver conforme a vontade do Senhor. E quarto, bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Então, essa é a estrutura dos tópicos que serão apresentados nessa lição, tá bom? E aí, a dica de gestão do tempo e aula para os professores é 10 minutos no primeiro tópico, porque ele não tem ponto. Depois 20 no segundo, porque tem 4 pontos. O terceiro também tem 4. E o quarto também tem 4 pontos. Então fica 20, 20, 20, 60, mais 10, 70 minutos, que é 1h10, tempo que a gente tem de aula na maior parte das salas de aula de escola dominical em nosso país, tá? A gente começa então no primeiro, ó. Somente os judeus retornariam a Judá. Aí a gente tem a parte que eu selecionei, diz o seguinte: até alguns filhos de sacerdotes, cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias, foram rejeitados como imundos, né? Esdras 2, 59 e 62, que está lá na leitura bíblica em classe que a gente já leu. Aqui é interessante o seguinte, olha só. Do ponto de vista prático, é necessário lembrar que a partir do Novo Testamento, toda e qualquer pessoa pode ingressar na família de Deus. Então a gente tem o caso aqui de Cornélio em Atos no capítulo 10, tá? Em que Pedro tem
aquele sonho da parte de Deus, onde o Senhor fala para ele não rejeitar aqueles animais que desciam num lençol, e eram animais que os judeus não se alimentavam deles, mas aquilo era uma figura para que ele não rejeitasse a Cornélio quando fosse enviado à sua casa. E está aqui esse texto que diz o seguinte: e aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés o adorou. Mas Pedro levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E, falando com ele, entrou, e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Olha só que interessante. Então, lá no livro de Esdras, a gente tem uma situação em que aquelas pessoas eram consideradas como imundos. Mas na realidade do Novo Testamento, que é a nossa realidade, toda pessoa pode ser inserida no contexto da vivência cristã e se tornar, nele, em Cristo, sacerdote real. Ou seja, sacerdócio e realeza em Cristo. Ou seja, todos nós somos aproveitados. Então, você deve usar o texto aqui colocado pelo comentarista, né? Esse tópico 1, apenas como base para simbolizar a separação que deve haver entre o crente e o mundo. Mas não pode ser rígido como eles foram, porque a gente vive uma outra realidade. Ou seja, nós somos santificados pelo sangue precioso de Cristo, e aqueles que não pertenciam nem ao povo judeu e nem poderiam ser sacerdotes, agora podem se achegar à família do Senhor e serem constituídos ministros, receberem dons do Espírito Santo e levarem a mensagem de Cristo. Então, muito cuidado para não se prender muito na questão da época e perder o aspecto mais importante, que é o prático. Aí a gente passa para o tópico 2, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Então a gente tem aqui o seguinte: quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã. Este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II, e as 10 tribos do norte levaram cativos para a Assíria. E aqui, é interessante, vamos ir para o próximo ponto que vocês já vão entender. Os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Igualmente, quando da construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foi recusada. Aí a gente vai para o 3. Os samaritanos procuraram aparentar-se com os judeus. Olha aí agora o ponto que a gente selecionou. Casaram com as filhas dos judeus e deram filhas aos judeus em casamento. Alguns caíram nessa armadilha. Então, essa parte aqui já responde ou completa o que está no ponto 1 lá. Quem eram os samaritanos? Eles não eram só gente que veio de fora, era gente que se misturou com os judeus. Então, você tem uma situação extremamente complicada. Que 5 séculos mais tarde, Jesus, lá na beira daquele poço em Sicar, ele vai falar no capítulo 4 de João com a mulher samaritana. E aí, naquele diálogo com ela, ele vai falar: não é nem Jerusalém, não é nem Samaria, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você vê como que muda a questão. Então, cuidado para não se prender na questão histórica, né? Ficar preso lá e perder o sentido dessa situação no Novo Testamento. Então, Jesus quebra essa separação para que nele todos os povos sejam aceitos por Deus. Então não há grego, não há judeu, não há bárbaro, não há homem, não há mulher, todos podem ser inseridos. Isso é extraordinário. Então a 3 responde a 1. Entendeu? E aí a sequência diz também aqui, este assunto é tão sério e importante que merece um estudo separado, o que iremos fazer na lição de número 12. Então, lá na lição 12, o comentarista vai se aprofundar nessa questão dos samaritanos. E aí a gente vai para o ponto 4, olha que interessante. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Então, esse ponto 4 aqui vai responder ou complementar o 2. Então, o 3 complementa o 1 e o 4 complementa o 2. Por quê? O que ele diz? Os samaritanos imaginaram que, se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes,
Quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos, o ódio velado transformou-se em inimizade declarada. Então tá aqui, um acaba complementando o outro, não necessitando da gente esticar o comentário. Aí a gente vai para o tópico 3, Deus exige santidade de seu povo. Aí a gente tem o seguinte, primeiro, retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Por isso a bênção de Deus os acompanhou, e eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizera esta obra, Neemias 6,16. Então, eles entenderam que é necessário para que a bênção de Deus seja completa na vida de quem é chamado por ele, que a pessoa se afaste completamente do mundo para que Deus possa ter domínio completo e guiar completamente essa pessoa e derramar suas bênçãos sobre ela. E a gente tem o ponto 2, quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então, olha só que interessante. Aqui a gente precisa entender, tem muitas pessoas que passam a fazer parte da escola dominical. Desculpe. Muitas pessoas passam a frequentar a escola dominical e elas não têm uma vivência com a Bíblia. Então o comentarista inseriu aqui um ponto que faz referência a Josué. Então a gente volta lá para trás, tá? Esquece Esdras, Neemias, ele está pegando um exemplo e indo lá para depois do Pentateuco, ok? Josué, servidor de Moisés, ou seja, sucessor de Moisés, está pegando isso como exemplo para dizer, quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então esse ponto 2 aqui, ele não tem, tá? Não tem texto aqui, viu? É de propósito aqui, é só tá a tarja preta, porque não tem texto mesmo, o comentarista não colocou nada, só deu isso aqui como exemplo. Então é necessário a santificação. Aí a gente vai para o ponto 3, o anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Então ele ainda está lá, tá? Foi para Josué e se manteve lá. Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Josué então lhe perguntou, que diz meu senhor a seu servo? E a resposta que recebeu foi, descalça os sapatos de seus pés, porque o lugar em que estás é santo. Então, mais uma vez, o 3 é basicamente a mesma coisa que está no ponto 2, é uma referência para reforçar o que ele traz no ponto 1, que a gente deve se separar do mal, e separar do mal também é se santificar. Aí o 4, olha só que interessante, Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai, ou de Ai. O pecado descoberto foi desarraigado, então disse a Josué, levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e seu povo e a sua cidade e a sua terra. Josué 8:1. Então o que o comentarista está dizendo aqui em todo esse tópico 3? Que o crente deve se separar do mal, primeiro. Que isso está confirmado pela própria santificação que Josué recebeu como orientação de Deus para o povo, ponto 2 e ponto 3. E que quando a gente sai dessa santificação, pode acontecer uma derrota como os israelitas tiveram nessa pequena cidade, mas que depois que se santificaram, Deus lhes entregou aquela cidade e deu vitória. Então é isso que ele está querendo dizer aqui, que a gente precisa se manter em santificação. Quando a gente sai dela, nós corremos o risco de ser derrotados. Aí a gente vai para o tópico 4, devemos manter uma vida de separação do mal. Então a gente tem o seguinte, primeiro, os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem aberto a porta para uma união com os samaritanos, estes provavelmente ter-se-iam mostrado afáveis e pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus. Olha só que interessante.
Ponto 2. A Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. Então a gente está aqui no ponto 2, complementando o 1. E aí ele traz uma referência interessante que é do Salmo de Asaf. E aí vale até a pena vocês, aluno ou professor, ler esse salmo inteiro, porque esse salmo faz parte da nossa vida, gente. É uma coisa que de vez em quando eu estou meditando nele. Tem hora que a gente para assim, a gente não se conforma. A gente olha para o mundo à nossa volta, a gente reflete sobre alguma coisa e fala, não é possível. Não é possível. O ímpio prospera, o ímpio não recebe punição, ele cresce, ele está à vontade, ele está em segurança, e eu fico sofrendo, e aí a gente precisa se voltar para Deus. E esse Salmo 73 é profundo nesse sentido. Então você leia aqui, e se puder, leia ele todo, porque é justamente esse sentido que o comentarista está trazendo, de que a gente pode ser enganado por esse pensamento, mas a gente deve manter integralmente uma vida separada do mal. E aí no 3 ele fala o seguinte, devemos viver conforme a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E aí, a gente vai para o 4. Ó. Bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles está garantido. Então aqui você vê um conjunto nesse tópico 4, o comentarista está querendo mostrar justamente isso. Que quando a gente se mantém separado do mal, isso significa também santificação. Ou seja, a partir do momento que a gente se santifica, a gente está se separando daquilo que é mal. Por quê? Porque estamos mais próximos de Deus. E aí a gente evita o contato com o pecado. E o resultado disso é que a bênção de Deus nos acompanha. Ou seja, Deus tem muitas bênçãos reservadas para nós. Mas eu particularmente acredito que a gente não consegue acessar todas elas. Assim, no sentido de que você tem tudo à sua disposição, mas você não tem disposição para tudo. Aí você acaba não tomando posse de tudo aquilo que Deus tem. Por quê? Porque a gente tem muita variação na nossa vida. E aí, em vez de a gente manter uma santificação constante, a gente tem períodos de oscilação. E acontece o que aconteceu com Asaf aqui no ponto 2. Então aí fica uma situação de reflexão para cada um de vocês e para extrair o que for de melhor desse tópico 4, tá? E aí, essa lição, como as anteriores, não tem conclusão. Então você tem que tirar a sua própria conclusão, porque nenhuma delas traz o item conclusão. E aí, a minha cooperação aqui é sempre no sentido de estar mostrando um caminho mais enxuto, mais claro, objetivo, para você ter um ponto de partida para a sua reflexão sobre a lição, tá? Por isso que não é uma lição completamente desenvolvida, é só indicar caminhos para trazer sempre para o prático, sabe? Não ficar preso lá na história, porque se a gente ficar preso na história, você vai ver, os judeus separados dos samaritanos, e aí era uma separação tão rígida, que aquilo ali não admitia nem que as pessoas tivessem a oportunidade de aderir, né, ao modelo de culto dos judeus, porque não era admissível. Mas hoje por quê? Porque é feito em Cristo, e é Cristo que nos santifica. É claro que tem regra, tem padrão, tem tudo. Só que todos podem participar, e isso é extraordinário. Então eu espero ter ajudado de alguma forma, que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Desejo a todos uma excelente aula. Se Deus quiser, nós nos veremos na semana que vem. Não esquece também de assistir o meu podcast, tá bom? Seja um novo, com a série Criados à Imagem de Deus. Tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Te espero na semana que vem, se Deus quiser. Até lá!